Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ô pessoal, diz uma coisa pra mim. Você sabe como é que funciona uma side by side? Ou melhor, você sabe o que é uma side by side? Sabe por que eu pergunto? Porque o professor recebe muitas ligações de fora da cidade do professor, do estado do professor, Brasil inteiro ligando e perguntando: professor, minha side by side não gela. Professor, minha side by side isso, aquilo. Você sabe como é que ela funciona? Quer aprender? Então vem junto com o professor. Roda a vinheta e vem junto com o professor, vai te ensinar o básico de como funciona uma side by side. Vem junto. Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos junto com o professor. Vamos entender o que é uma side by side, tá? É um refrigerador? Ele é comercial? Ele é doméstico? O que é? O que é side by side? Pessoal, é um refrigerador, duas portas, certo? Como o professor falou na introdução, tem muita gente que procura o professor sem saber o básico. Tem muitas pessoas que compram o aparelho sem saber como ele funciona, como procede o equipamento. Então, lembrem também que lá no começo o professor ganhou um refrigerador side by side e o professor ia começar a fazer uma série referente a side by side. O professor vai falar coisas profundas? Não. Por quê? Porque o professor voltou o canal para pessoas leigas. Então as pessoas leigas precisam saber, primeiro de tudo, do básico. Vocês conseguem entender? E hoje nós vamos estar conversando o primeiro ponto. Como funciona uma side by side? O que é uma side by side? Pois bem, primeiro de tudo, tá aqui ó. A side by side é um equipamento que contém duas portas. Ok? Por que duas portas? Porque ela é um conjunto. Ela trabalha com o refrigerador de um lado e o freezer de outro. Opa! Então eu tenho freezer e eu tenho refrigerador, ó, ok? Ó, é como se eu tivesse uma geladeira convencional que tem o freezer em cima e a geladeira embaixo. Ou agora também tem as invertidas, né? Tem o freezer embaixo e a geladeira em cima, não importa. A side by side, ela é lateral. Eu tenho geladeira de um lado e tenho freezer do outro. Questão de ética, não é questão de ética, é uma questão de gosto. Ética é outra coisa, né, pessoal? É uma questão de gosto. Tamanho, família, tudo isso busca a querer um refrigerador maior. E aí, quando a gente fala em refrigerador maior, nós falamos de side by side. A mesma coisa quando a gente mora num apartamento, onde a gente não tem muitos apartamentos não tem um local bom para secar uma roupa, então a gente indica lava e seca, certo? Então por aí é onde eu digo sobre equipamentos side by side ou refrigeradores combinados, tá? Então vamos lá. Se de um lado eu tenho freezer, do outro lado eu tenho refrigeradores, trabalha com dois motores? Não, trabalha com um motor só. E como funciona isso, professor? Se trabalha com um compressor só, como é que tem geladeira e como é que tem freezer? Por quê? Vamos lá, eu vou abrir as portas desse equipamento. Olha aqui, eu vou fazer assim agora. Vamos ver se vocês vão conseguir entender o que o professor está falando. Ó,
Aqui continua sendo o meio do equipamento, perfeito? E agora eu abri uma porta para cá e abri uma porta para cá. Beleza, deixa eu pegar uma outra canetinha. Aqui, vamos ver se com a preta mostra melhor. Pessoal, como é que funciona a sua side by side? Tem inúmeros projetos. O professor, ao longo do tempo, vai estar mostrando para vocês, em outros vídeos também, o passo a passo. Hoje é para você conhecer como funciona. Não vamos aprofundar muito, como se diz, para o vídeo não se tornar um vídeo maçante. Vamos por partes, que nem diz o meu amigo Jack Stripador. Vamos por partes, ok? Então aqui ele vai funcionar de que forma? Apenas... Opa, essa caneta não deu. Vamos voltar aqui. Ó, ele trabalha apenas com um compressor. Com um compressor, mas gela os dois lados. Perfeito. Por quê? Dentro do equipamento, o lado do freezer, que é esse cara aqui, ó, o lado do freezer, ele tem uma evaporadora que vai gelar negativamente. Aqui, ó, ele tem uma evaporadora, um evaporador que vai gelar negativamente. Ou seja, vamos colocar o máximo ali, ele vai gelar menos 28 graus. Vamos colocar menos 28 graus. Beleza? Pode ser que seja 25, pode ser que seja 23, pode ser que seja 22, depende do projeto, ok? E neste caso, freezer é freezer e geladeira é geladeira. Mas como é que gela agora, então, a parte da geladeira? Como é que funciona essa parte da geladeira? Pois bem, dentro do freezer existe caminhos, existe atalhos para onde o ar gelado pode seguir. É a mesma coisa que uma geladeira frost free, né? Tá gelando bem em cima, ela tem que ter ventilador, né? Tem que ter ventilador, certo? Tem que ter ventilador girando para que desloque esse ar gelado para um outro determinado, vamos supor assim, compartimento, que neste caso aqui está sendo o refrigerador. Então, quando eu chego em determinada temperatura que você regula, automaticamente, depois de gelado essa parte do freezer, ou melhor, no decorrer do processo, o próprio ventilador que está circulando o ar dentro do freezer também vai ajudar a jogar para o outro lado, certo? E uma vez jogando para o outro lado, vai estar refrigerando a parte da geladeira, onde existe também na porta, né? Aquela questão de água gelada, trituração de gelo, bloco de gelo, ela faz isso tudo. Vamos entrar no detalhe? Não. Por quê? Porque hoje é só uma introdução para você entender como funciona. E quando eu falo que ela trabalha com um compressor só, é isso mesmo. O compressor ele vai estar atrás do equipamento da mesma forma, vai gelar esse evaporador, no caso negativamente, e esse freezer, através de mecanismos que a gente vai aprender, certo? Esse mecanismo deixa passar a quantidade necessária de frio para o seu refrigerador. Professor, que frio é esse? De 0 a 7 graus. Aqui, ó, de 0 a 7 graus, ok? Isso é o que tem que estar gelando o teu refrigerador.
o teu freezer de menos 15 a menos 28 graus. Beleza? Então o que acontece? O freezer vai dar essa medida entre menos 15 e menos 28, conforme você solicitou, e o refrigerador vai dar de 0 a 7, como você programou. Isso tudo, para ele andar de maneira correta, muitos equipamentos trabalham com placas, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então ele trabalha com placas. Essas placas são responsáveis por fazer esse conjunto trabalhar de maneira adequada. E aí começam os problemas. Eu tenho um problema no meu equipamento que ele é elétrico, ou eu tenho um problema nele que é mecânico? Como assim, professor? Não estou entendendo. Elétrico, mecânico, sim. E ainda podemos ter um terceiro, que seria eletrônico. E é o que mais o bicho pega. Mas, o que acontece? Quando a gente tem uma placa no equipamento, certo? A gente tem que cuidar muito com a energia, que entra para o seu equipamento. Por quê? Conforme uma oscilação de energia, o equipamento que é eletrônico vai entender essa oscilação e dependendo de como ele pega essa energia, se ele estiver trabalhando, pode que ele continue trabalhando e não desligue. E se ele não está trabalhando, ele pode não estar mais ligando o aparelho. Isso significa o quê? Que às vezes você vai estar chamando porque a parte do refrigerador não está mais gelando. O freezer trabalha bem, mas a parte do refrigerador parou de funcionar. Por quê? Por causa de uma oscilação de energia. Por causa dessa oscilação de energia que a placa entendeu errado, deu problemas em sensores, deu problemas em resistências elétricas, deu problema em várias coisinhas que tem que ser analisado por um bom técnico, ok? Mas esse vídeo é para você ser entendedor antes de chamar um técnico. Você precisa saber o que acontece com o seu equipamento antes de chamar um técnico. De repente você consegue resolver. Por exemplo, às vezes a parte do refrigerador não trabalha bem porque ficou bloqueado uma passagem de fluxo de ar gelado. Pode ter queimado como se chama? Um atuador eletrônico que abre e fecha, e ele vai abrindo e fechando até dar a temperatura de 0 a 7 conforme solicitado. De repente ele fecha, não consegue mais abrir porque a placa entendeu que ele tem que ficar fechado através de um sensor ou de repente a própria quebra do equipamento, né? da peça eletrônica. E também pode ser um problema que o sensor não está mais lendo a temperatura do freezer, fazendo que ele trabalhe em excesso, criando camadas de gelo em excesso, e o próprio ventilador não consegue extrair esse ar gelado para dentro do seu equipamento. Veja quanta coisa a gente tem que estar observando. Hoje eu fico por aqui com uma pequena introdução do que é uma side by side, para que vocês entendam. No próximo vídeo a gente vai estar conversando mais, beleza? Pessoal, você já conhece o professor, eu deixei para o final hoje porque era um vídeo rapidinho, mas dá o seu like, que se esse vídeo foi bom para você, dá o like, para o YouTube saber que o conteúdo é bom, para ele poder atingir mais pessoas.
dá aquela carimbada lá embaixo, onde está o link do curso de refrigeração do professor. Vai lá dar uma olhadinha o que eu tenho preparado para você, principalmente para quem é iniciante, quem quer começar nessa área, porque linha branca, pessoal, não é só refrigeradores, tem mais coisa em cima disso, ok? Então, um forte abraço, um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!